Daniel, por que é tão difícil? Vou falar um pouquinho de algo que vai tratar da empregabilidade, né? Por que é tão difícil na gestão 4.0 os sindicatos, vou fazer uma pergunta difícil, tá? E os governos entenderem que você não está tirando o emprego e sim criando uma nova oportunidade de se realocar. E vou dizer por que eu estou comentando isso. Porque, por exemplo, há muitos anos, Curitiba já tem transporte público que não tem trocador. Isso. Porra, é muitos anos. Eu vou te falar que eu fazia escola técnica federal. E ó que tem tempo, tá, gente? Porque eu já tô meio século, né? Eu tô no meio século já. E ó que tem tempo. Há muitos anos. Eu fiz eu sou topógrafa de formação de ensino médio. Ainda bem que eu faço contabilidade de construtora. É o trauma de eu ter sido engenheira. E aí, a gente fez uma discussão ia ter um congresso de cartografia, que era o que eu queria fazer, engenharia cartográfica, em Curitiba. E aí, lá nessa época, já tinha transporte público sem trocador. Quando eu viajei pela primeira vez para fora do Brasil, que não tem tanto tempo assim, foi 2009, primeira vez que eu fui para a Europa, cara, não ter caixa no supermercado, 2009, eu sou de 23, 15 anos praticamente depois. Cara, por quê? Por que tem essa dificuldade de se enxergar no Brasil? Na Argentina, eu faço mestrado na Argentina, vamos lá, faço mestrado na Argentina. Eu embalo a minha compra, eu pego, não existe embalador, você tem que ir outra, não existe sacola descartável. Então, por que a gente tem tanta dificuldade como país, eu vou dizer país, como sociedade, de entender que isso não só é natural, mas necessário para tanta coisa como ambiente, crescimento da população em termos de educação, investimento do governo? Por que é tão difícil implantar algo assim, que está ligado ao 4.0? Não quero te botar em mais lençóis por questões sindicais. Não, assim. De forma mas alguma. Assim, por quê? Eu me sinto bem à vontade porque eu sou o presidente da comissão de negociação sindical dentro da área de tecnologia. Eu nem sabia. Eu juro que eu nem sabia. Nós acabamos de fechar o acordo coletivo agora, o aditivo, né, de acordo coletivo. O que acontece? Se você pensar um pouquinho, você falou lá de fora, né? E eu vou falar antigamente, né? Quando eu era criança, os ônibus não tinham tocadores. Era o famoso lotação, só tinha um motorista. Só tinha um motorista, perfeito, bem lembrado. Nem lembrava disso. Exatamente. A gente dava dinheiro pro motorista, Então, o padrão de ônibus nos Estados Unidos foi e é dessa forma há muitos anos. Sempre foi assim. Você entra no ônibus, você paga o motorista, né? Hoje você já tem um cartão, quer dizer, praticamente não se usa mais dinheiro. Mas nunca teve trocador, né? Exato. Na Europa, de uma maneira geral, alguns países aconteceu de ter o trocador, mas isso foi logo abolido. O que acontece? A gente tem um exemplo do posto de gasolina. Houve uma tentativa, o Carrefour foi uma entidade que tinha os postos de gasolina dentro da área dele de supermercado, aonde era self-service, você ia lá... Vila Velha tentou fazer. Exato, você ia lá e fazia o teu consumo e você pagava. Quer dizer, o sindicato entrou com ação inibindo essa ação empresarial. Então, nós temos aí um problema, vamos dizer assim, sindical, político muito forte, como nós também temos a necessidade da empregabilidade. Nós somos um país com mais de 200 milhões de habitantes, onde a grande maioria da massa trabalhadora não tem conhecimento tecnológico, não tem formação. Então, o que ela vai trabalhar? Ela vai trabalhar com trabalhos braçais. Então, você vê, você pega uma construção, já que você atende a área de construção, você pega uma construção feita na Europa e uma construção feita no Brasil, a quantidade de indivíduos que trabalham na construção aqui no Brasil é o dobro do que acontece na Europa. O uso do maquinario é muito maior, o uso do pré-fabricado é muito maior. Se você lembrar, na época da pandemia, a China construiu um hospital em 10 dias. Eu tenho um exemplo assim, muito forte que está acontecendo em Jardim Camburi, eu moro em Jardim Camburi, próximo ali da pracinha da Estácio, onde tem uma construção de uma escola municipal
né, que é um projeto da Prefeitura de Vitória, que começou antes de eu me mudar para lá, que eu me mudei para lá um mês antes da pandemia, ou seja, 2020. Já foram construídos 2 prédios residenciais e a escola continua lá sem terminar. Então a gente tem Isso é cultural, né? uma cultura, a gente precisa empregar as pessoas. E eu me lembro muito que nos anos 80, nos Estados Unidos, aconteceu muito isso, de muitas pessoas com formação superior não arranjavam emprego. Então viravam motoristas de táxi. Você pegava um táxi nos Estados Unidos, você pegava um engenheiro, um advogado, né, que estava dirigindo. É o que está acontecendo no Brasil hoje com o Uber. Você vê várias pessoas desempregadas com formação, estão lá trabalhando porque não conseguem emprego. Então o Brasil precisa... Pode criar alternativa numa gestão 4.0. Exemplo, na Itália você pode ter um posto e você pode escolher. Você quer com frentista, a gasolina é mais cara. Você quer sem, ela é mais barata. A gente pode criar opções mantendo a empregabilidade, realocando as pessoas. Aí o que acontece, né? Todo mundo fala porque o ChatGPT vai acabar com um monte de profissão. Realmente. Com o quê? Chat o quê? Não, não conheço. ChatGPT. Que é isso? ChatGPT é uma inteligência artificial que foi desenvolvida por uma empresa, né, onde você faz a pergunta, por favor, redija para mim uma novela que fale de romance entre 2 pessoas. Ela vai escrever uma novela para você. Tá. É uma inteligência artificial. É uma ferramenta de uma inteligência artificial. Então, hoje, você consegue fazer uma petição sem precisar de um advogado. Você consegue fazer um balancete, um balanço sem contador. Sim. Né? Você consegue. Vai conseguir analisar. Eu acabei de fazer um plano de aulas que eu levava 1 semana, 10 dias para fazer, eu fiz em 15 minutos. Né? Eu só modifiquei o posicionamento do conteúdo, mas o conteúdo estava perfeito. Né? Então, assim, o que eu digo sempre é o seguinte: olha, atrás de qualquer tecnologia sempre vai existir um ser humano. Porque ela não se faz sozinha. Ela precisa de alguém para desenvolver. Para criar concepção. Em 2018, a gente fez um levantamento lá pela Action, né, o antigo Sindicato de Tecnologia, hoje chama-se Action, né, Associação Capixaba de Tecnologia. Quantos profissionais na área de tecnologia se formavam por ano no Espírito Santo? Juntando todas as faculdades, nós chegamos a um número de 420 ao ano. Isso se todos se formarem. E hoje? Aí a gente perguntou assim, bom, qual é o índice de desistência? Chega a 70%. De 100 alunos que entram, só 30 permanecem. Mas tem cálculo 1, 2 e 3. Tem cálculo 1 e cálculo 2. São as matérias que mais essas são as que reprovam. E aquela história, é o levo engano que muita gente acha, para trabalhar com tecnologia precisa de matemática? Precisa.